Você já se pegou admirando a graça e a leveza das bailarinas, imaginando-se deslizando suavemente no palco e erguendo as pernas com a facilidade de uma bailarina? O balé, ele é mais do que uma dança, é uma expressão de arte que une graça e força de uma forma única. E neste vídeo, eu quero te levar a uma jornada emocionante, onde nós iremos explorar se é possível ou não começar o balé mesmo depois de mais velha. Imagine-se como uma bailarina no palco, e eu vou te ensinar que sim, é possível você começar o balé independente da sua idade. O balé, ele não é uma jornada apenas para o profissionalismo. Ele é uma jornada onde você também pode se descobrir, descobrir habilidades que você nunca imaginou e, é claro, trabalhar em aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e também físico. Quando eu comecei na dança, eu não tinha nenhum objetivo de ser profissional. Eu só queria expressar meus sentimentos através da dança, pois eu vi que através dos passos era a melhor maneira que eu, Clarissa, tinha de me expressar. Até porque eu sempre fui uma criança muito, muito quieta na minha e gostava mais de aprender e me desenvolver do que verdadeiramente conversar muito com as pessoas. Então, o momento que eu via de me expressar era através dos esportes. Então, eu comecei na ginástica rítmica, depois da ginástica rítmica, eu fui para o balé, onde eu também comecei jazz, sapateado, mas o balé foi o que me encantou. E desde o início eu não tinha nenhuma pretensão de ser profissional. Mas ali eu via que eu poderia me expressar. Então, o primeiro fator fundamental que a dança traz para você é essa parte de se expressar. Quem tem muita dificuldade, inclusive como eu, de se expressar através das palavras, muitas vezes vai encontrar na dança uma forma de se expressar fisicamente, emocionalmente e, é claro, pensamentos e desejos que ficam guardados dentro de você. A expressão artística, ela é com certeza desenvolvida quando você começa a dançar, mas também ela é um fator que você vai sempre melhorando e aprendendo ao longo da sua jornada na dança, no balé ou em qualquer outro esporte que requer de você essa sua expressão artística. Bom, e é claro que a gente não pode deixar de lembrar que a dança fortalece muito o seu tipo físico. Muitas pessoas têm medo de começar na dança porque acham que precisa de força para isso. É claro, eu não vou aqui falar que você não vai precisar de força para isso. Isso é fundamental, você ganhar força, você ganhar resistência, mas a própria dança vai fazer com que você ganhe isso na sua vida diária. Ou seja, se você quer melhorar o seu físico, você também pode começar o balé ou algum outro tipo de dança para melhorar o seu físico. E é claro, quando você começa no balé, você não apenas vai fazer as aulas de balé. Você provavelmente vai fazer aulas de flexibilidade, vai incluir as aulas de fortalecimento. Algumas vezes as aulas vão ser mais focadas em resistência, outras vezes as aulas vão ser mais focadas em fortalecimento, algumas vezes vai ser mais rápidas, outras vezes vão ser mais lentas. Então você vai precisar sim de um fortalecimento à parte, é claro, mas você vai ver que na própria dança você vai ganhar isso. Muitas das aulas, se bem preparadas pelos professores, é claro, elas irão trazer alguns objetivos dentro daquela aula. E com base nesse objetivo, essa aula vai te ajudar nesse resultado. Então é muito importante você também achar uma boa escola e eu já vou falar isso nos próximos tópicos. Então sim, o balé tonifica seu corpo, você vai ficar com aquele aspecto mais cuidadoso com o seu próprio corpo, né? Não estou pregando aqui nenhum tipo de físico, mas com certeza ele vai trazer uma melhora na sua saúde física também, o que é essencial para você como ser humano. Agora, um outro fator que o balé me ajudou e me ajuda muito é no meu desempenho mental.
É claro, nem sempre ele vai ajudar muitas pessoas, por isso que é importante em tudo na nossa vida a gente ter um acompanhamento de alguém que nos ajude a pensar melhor. Mas o desenvolvimento mental que eu digo é a parte de disciplina, de foco, de mentalidade de querer mais, de se superar, de ir além, de buscar mais, de desejar mais. Até porque você está sempre lutando contra si mesmo dentro do balé para poder se desenvolver mais. Você nunca fica estagnado, você nunca acha que está suficiente. E isso não é algo ruim como as pessoas pregam, é algo bom, porque isso te desafia a sair dos seus limites, a querer ir além, a buscar mais, a querer mais, a ir mais. E isso é fundamental, porque não só na sua vida dentro do balé, mas fora do balé, você vai perceber que tudo isso está melhorando. Dentro da sua alimentação, você vai querer se dedicar mais, ser uma pessoa mais saudável, ver os seus resultados físicos. Dentro da sua vida profissional, talvez você esteja em outra área também, você vai ter mais foco, mais disciplina. Uma das coisas que o balé me trouxe foi foco e disciplina, e muita responsabilidade. Porque eu saí muito nova da minha casa para poder viver do meu sonho, e até hoje eu moro sozinha, faço minhas coisas sozinha, eu tenho essa disciplina e esse foco por causa do balé, e eu tenho certeza disso. Não apenas o balé, mas o esporte no geral. Pois eu comecei na ginástica rítmica, como eu disse para vocês, e também a ginástica rítmica me ajudou muito nessa parte de ganho de disciplina, foco de resistência, de não olhar para a pessoa do meu lado e querer ser igual a ela, mas querer superar, mas não a ela, a mim mesma. E isso é fundamental, uma boa saúde mental, uma boa disciplina, uma boa resistência mental. E é claro, uma outra coisa muito legal que o balé traz é pessoas que compartilham do mesmo desejo que você. Porque às vezes, quando você é artista, quando você tem um detalhe artístico dentro de você, ou quando você tem alguma coisa que é diferente das pessoas, você vai querer encontrar um grupo de pessoas que têm o mesmo desejo que você, que têm os mesmos pensamentos, que tenham os mesmos objetivos, né? Então você encontra muitas pessoas semelhantes, é claro, muitas pessoas também que não são nada semelhantes e que você não vai querer por perto, como em qualquer outro lugar, mas é claro que dentro do balé, dentro do mundo da dança, você vai encontrar muitas coisas legais, muitas pessoas boas, muitas pessoas que combinam com você, né, em questão de disciplina, de foco, que tem a mesma visão, porque amigos são para isso também. E quais seriam os fatores fundamentais para que você comece verdadeiramente no balé? Eu vou aqui passar 3 guias, as 3 formas que eu considero mais fáceis para que você possa ingressar. Na verdade, as 3 formas que existem para você ingressar no mundo do balé a partir de hoje. Você pode fazer isso de 3 formas. Você pode fazer através de escolas presenciais na sua cidade, escolas online ou cursos de balé online, que também já é bastante diversificado, inclusive depois da pandemia. As escolas tradicionais, é claro, você vai precisar se locomover até essa escola, você vai precisar encontrar uma escola que realmente ensine o balé, e nem todas as escolas ensinam verdadeiramente, nem todas as escolas têm essa direção focada para iniciante. Às vezes você já vai entrar numa turma um pouco mais avançada, ou às vezes vão te colocar numa turma muito iniciante que você não vai ver progresso. Eu acho que esses são os contras da escola. Infelizmente, no nosso país, não temos tanto respeito e muito investimento. E é por isso que as escolas acabam também não tendo como investir muito na separação de turmas, certo? Mas você pode considerar sim ir para uma escola presencial, até porque você lá dentro vai encontrar pessoas, onde você vai poder conversar, trocar ideias, você vai assistir outras pessoas, você vai ter contato com outras pessoas, mas
Mas o meu conselho fundamental é escolher uma boa escola, uma escola onde tem um fundamento, onde tem um princípio, onde tem uma metodologia, porque muitas escolas não têm uma metodologia e é necessário que essa escola tenha uma metodologia. O que é metodologia? Se você não sabe o que são as metodologias no balé, eu tenho um guia aqui dentro do meu canal do YouTube, mas eu posso fazer mais específico para você. Basicamente, cada escola de balé tem um tipo de forma de propagar as aulas de balé. Existe a metodologia Vaganova, que é da escola russa, existe metodologia cubana, existe metodologia francesa, e existe metodologia italiana, etc, etc. E você precisa encontrar uma escola que tenha uma metodologia que ela siga verdadeiramente e não seja uma mistura. Hoje em dia existe algumas criações de novas metodologias, mas se eu fosse te aconselhar uma coisa vai no que funciona há mais tempo. Uma das metodologias mais difundidas ao longo do mundo é a metodologia francesa, italiana e russa. E a metodologia russa, ela é a metodologia mais difícil, mas ao mesmo tempo que prepara mais o seu corpo para que você possa depois fazer qualquer outra metodologia, ok? E a metodologia inglesa também, que é a metodologia do Royal Ballet. A partir disso, você escolhendo uma escola boa, você vai ter que se locomover, vai ver ali a questão de horários das aulas. É importante que ao menos 3 vezes na semana você consiga fazer essas aulas de balé para que você veja os seus resultados e você também se sinta uma bailarina, tá bom? Então esse seria o meu conselho. E você também tem a opção de aprender através de aulas online via Google Meet ou Zoom, as plataformas de aulas online. Muitas pessoas dão aulas online, inclusive eu sou uma dessas. Eu dou aulas online, você só vai precisar encontrar o melhor professor que case com você, que você se identifique, que você goste, e essa parte ela é boa, pois você consegue encontrar o melhor professor. Isso para mim é o mais legal. Você encontra aquele professor que você se identifica e que você vê resultados, né? Porque você vai ver o background dele, você vai ver os resultados dele, você vai ver as pessoas que fizeram aulas com ele e vai te trazer muito benefício. Outro detalhe também, que é um contra talvez, é que você vai precisar desenvolver, é um contra e um pró, eu digo, porque você vai precisar desenvolver um pouquinho mais de percepção corporal, porque o professor vai mostrar e no vídeo vai estar diferente, então você vai precisar entender que é pro outro lado. São alguns fatores técnicos que, é claro, a gente deve considerar, mas que para mim não é só um contra, pode ser um contra, mas também pode ser um pró, porque vai fazer com que você pense mais e realmente esteja ativo na aula, não esteja de qualquer jeito. Então isso vai depender muito mais de você também como aluno, a procurar, a buscar e a tentar entender cada vez mais. E é claro, você pode levantar a mão, você pode perguntar numa aula ao vivo, né? Também, que a gente vai para nossa última opção, que é os cursos gravados. Os cursos gravados são hoje altamente propagados. É para quem quer começar do basicão, quer só entender os passos do balé, não sabe nada do balé, você pode, e também para quem já é avançado, não somente para quem é do basicão, sabe por quê? Porque existem muitos cursos que vão te ensinar a técnica. Às vezes você sabe fazer os movimentos, mas não sabe nem o que significa, não sabe a nomenclatura, não sabe o porquê de estar fazendo aquilo, como fazer aquilo da melhor maneira possível, o que significa aquele passo. Então os cursos de balé, eles são essenciais para quem quer desenvolver essa parte mais técnica e mais também consciência do seu corpo, consciência do movimento, consciência do que se está fazendo. Eu acho fundamental qualquer pessoa investir em algum curso, porque um curso, ele traz para você mais fundamentos, mais bases, mais certeza, mais sabedoria. É claro, buscar profissionais que você se identifica e que você vê resultados será fundamental nesse processo de escolha do curso. E como eu disse, hoje em dia nós temos vários cursos, várias pessoas com vários cursos disponíveis ao longo da internet. Bom, e a melhor maneira que eu considero é onde você pode unir esses dois.
Dentro da minha comunidade, eu não sei se você já sabe que eu tenho a comunidade da Clare. Nós temos aulas ao vivo todos os dias, onde quem puder participar dentro daquele horário vem, participa. Eu consigo assistir, não é um grupo extremo, então eu consigo assistir todas as meninas e corrigir elas no ao vivo, mas também essas aulas ficam todas gravadas para que o aluno possa fazer depois. E outro fator muito legal é que eu tenho uma plataforma onde eu ensino as bases do balé para que dentro da minha aula eles saibam o que eu irei pedir, como eu irei pedir, como é a correção, com base nos meus conhecimentos técnicos da metodologia russa Vaganova, que é a metodologia que hoje eu ensino através da minha plataforma para os meus alunos. Então, esse é uma coisa muito legal porque casa os dois. E muitas das minhas alunas ainda vão para aulas presenciais, porque, como eu disse, eu não substituo as aulas presenciais. E eu vejo como é importante. Você também vai poder participar de festivais, se você tem esse interesse. Outra coisa, você também pode participar de apresentações de final de ano, se você tem esse interesse. Então, as escolas presenciais são boas para isso. Mas dentro da minha comunidade, eu tento fazer o máximo para que as meninas se sintam como se estivessem numa escola presencial também. Então, a gente tem pequenas aulas com foco mais em dançar, outras aulas com foco nas pontas, outras aulas com foco nas piruetas, para que cada vez mais a gente se sinta dentro de uma escola também presencial, onde a gente conversa. A gente tem uma comunidade, um grupo de alunas onde a gente troca informações, troca dicas e está ali para realmente criar essa sensação de pertencimento. Bom, você pode ver que não é tarde nunca para começar o balé e que existem vários e diversos fatores muito benéficos para que você possa realmente investir na sua jornada pela dança. Agora eu quero saber de você, o que falta para que você comece na dança? Você já faz, já parou, já voltou, já começou, já desistiu? Você tem dúvidas sobre outros assuntos, como por exemplo as metodologias, como eu disse? Deixa aqui os seus comentários que eu quero saber a sua opinião e não se esqueça, nunca é tarde para começar algo novo.